Boa tarde, esse é o nosso trabalho de Medicina Veterinária Legal. Meu nome é Isabela e eu faço grupo com a Marcele. O artigo que a gente escolheu é sobre a avaliação da idade de filhotes, lidando com solicitações forenses, que foi publicado na Forensic Science International. Então, o artigo surgiu de um problema que existe na comunidade europeia, que é o tráfico de filhotes de animais de raça para pessoas que buscam animais muito jovens e a baixo custo. O problema de transportar esses animais muito jovens é principalmente problemas de saúde pública e no bem-estar desses animais. E a grande preocupação da comunidade europeia é com doenças infecciosas e zoonoses, principalmente a raiva. Por isso, eles têm até uma regulamentação específica num artigo que é só sobre transporte de animais, que é só sobre vacinação antirrábica, que diz: o animal tem que ter pelo menos 12 semanas para iniciar a vacinação, e tem que esperar mais 21 dias para poder fazer o efeito protetor, então só quando ele tem 15 semanas ele pode ser legalmente transportado. O que é o contrário do que as pessoas pedem. Elas pedem animais com 6, 8 semanas, então por isso que acontece o tráfico. A separação da mãe dos irmãos muito cedo também pode acarretar em problemas comportamentais, como agressividade ou muita vocalização, o que pode causar abandono desses animais no futuro. E existe o problema também de que não existe regulamentação desses animais. Então, eles são movimentados sem microchip, com microchip adulterado, ou com documentos fraudulentos, mentindo sobre o protocolo de vacinação e sobre a idade real desses filhotes. E é aí que entra o veterinário na situação forense, que eles são requisitados para determinar a idade real desses animais. Então, aqui a gente trouxe também o regulamento específico sobre o transporte de animais, que diz que animais com menos de 8 semanas de idade não podem ser separados da mãe. A avaliação da idade desses animais, o mais comum ocorrer é a partir da avaliação dos dentes decíduos. E a gente trouxe aqui uma tabelinha que mostra como que acontece. Porém, essa técnica, o tempo de aparecimento dos dentes é muito amplo, então não dá para você dizer com precisão qual é a idade do animal. Daí, para isso, existe a técnica complementar, que é o que o artigo trata, de centros de ossificação. Porém, existe um problema de que a maior parte dos estudos desse tema tem estudos com tamanho amostral muito pequeno, as medições de tempo entre os artigos não são comparáveis, e existem muitos marcos que não seguem a nômina anatômica veterinária. Então, o objetivo desse artigo era criar um panorama histórico da literatura que já existe sobre esse tema, determinar um método para identificar a idade desses animais, e criar uma tabela que seria uma ferramenta para esses veterinários poderem usar. O histórico que o artigo traz é muito grande, muito extenso, então a gente trouxe aqui só os pontos principais, que é: o estudo desse tema iniciou lá pelos anos 1800 e era feito a partir de técnicas histológicas em animais mortos. Mas os dados não são muito confiáveis porque não se sabe idade nem a raça desses animais. Em 1960, Hare começa a trabalhar com a identificação específica de tempo e modalidade do aparecimento e fechamento desse centro de ossificação. E a gente achou muito interessante também, em 1968, que o Smith ele faz o comparativo desse aparecimento de centro de ossificação em diversos animais, como cães, gatos, galinhas e animais de grande porte. Já em 1980, Ionamimi foi o primeiro a fazer a comparação entre o alongamento ósseo desses animais e o ganho de peso dos filhotes. E é interessante que ele tem um foco em ossos longos e ossificação da pelve para estudar o aparecimento de patologias de crescimento do quadril e do cotovelo, como, por exemplo, a displasia, que a gente sabe que é muito comum em cães. Aí, em 2018, Sutton, Bird e Brooks, eles criam uma tabela muito organizada, baseada na literatura já existente, que foi publicada nesse livro, Veterinary Forensic Pathology. Como resultados, eles obtiveram duas tabelas a partir da compilação de todos os dados da bibliografia que eles estudaram, então eles não fizeram nenhum experimento. Essas tabelas eles utilizaram um modelo proposto por Sutton em 2018. Nessas tabelas ele traz todos os ossos, tanto do membro torácico quanto do membro pélvico, e também as barras mostram o momento de abertura e o momento de fechamento dos centros de ossificação para cada um dos ossos. E essas tabelas trazem a partir da contagem da primeira semana de vida até a 52ª semana de vida, que seria 1 ano de idade. Nessa outra figura também do artigo, ele traz os primeiros ossos que ocorre o aparecimento do centro de ossificação e os últimos a serem fechados durante o desenvolvimento do filhote. Então, com isso, foi possível determinar que o tempo de aparecimento dos centros de ossificação é mais estreito que o tempo de fechamento deles. Ou seja, isso seria uma medida estável para obter a idade correta do animal. Além disso, todos os centros de ossificação
eles se encontram geralmente completamente fundidos por volta de 1 ano de idade, exceto no osso coxal, que ele se estenderia até os 2 anos de idade do animal. Então, os parâmetros mais confiáveis para avaliar a idade, como eu já tinha falado, é o aparecimento do centro de ossificação, principalmente das mãos, pés, joelhos e cotovelos, além do tempo de fechamento do côndilo humeral, processo anconeal, epífise discal do fêmur e osso radial do carpo. Pois também teria um intervalo de tempo estreito e estável. Outro aspecto importante também seria considerar todos os ossos sesamoides, pois esse tempo de aparecimento também é muito estreito, são os ossos que têm um tempo mais estreito de aparecimento do centro de ossificação. Então, o filhote entre 15 e 16 semanas, que seria o tempo legal de ser movimentado dentro da União Europeia, teria que ter quase todos os centros de ossificação reconhecíveis na radiografia. Além disso, o capítulo e a trócula humeral, os côndilos e tróculas femorais, devem ser completamente fundidos. Em filhotes antes das 8 semanas de idade, que seria aquela idade que não pode ser separada da mãe, teria apenas o aparecimento dos centros de ossificação. Então, não poderia ter nenhum osso fundido. Em animais com 8 semanas de idade ou mais, já apresenta os centros de ossificação, principalmente nesses ossos que estão listados aqui. Como a gente não tem muito tempo, eu não vou poder falar todos. Como conclusão, eles chegaram que, como a legislação está mudando tanto lá quanto aqui também, mais veterinários estão sendo requisitados para questões forenses, né, jurídicas, enfim. E a avaliação desses centros de ossificação do esqueleto apendicular não pode ser completamente conclusiva, já que a idade esquelética ela pode ser influenciada por fatores genéticos, epigenéticos, institucionais e variações individuais e de raça. O prazo, para alguns casos de CES, é muito amplo. Então, por exemplo, um animal apreendido uma semana, daqui outra semana, outros centros de ossificação vão ter surgido e não seria uma idade correta. E um cenário forense, o problema, além poderia ser resolvido através da comparação com outros parâmetros, como a centrifugação das vértebras e o exame radiográfico dos dentes, que já é feito como padrão. Outra questão importante que eles ressaltaram é que a avaliação radiográfica dos centros de ossificação é sim uma técnica válida, porém a metodologia teria que ser aprimorada para aumentar a precisão e reduzir os erros. Porém, para isso, teríamos que levar em consideração a exposição dos filhotes a essa radiação, uma vez que eles teriam que ser expostos à radiação diariamente ou semanalmente, além também do uso de sedação e anestesia geral para esse tipo de exame. Uma alternativa que os autores trouxeram é a utilização de animais mortos, que a idade do nascimento é conhecida. Então, reduziria a utilização de animais vivos para esse experimento. A nossa avaliação do artigo foi a seguinte, que teve uma linguagem acessível, eu e a Isabela conseguimos ir bem, muita explicação, porém, do histórico e pouca explicação das tabelas. Ele fala muito é fácil de entender a tabela, só que não traz explicações, sabe? As tabelas também têm marcações muito ruins de diferenciar, principalmente quando há sobreposição de informações. A gente encontrou comentários da clavícula num parágrafo sobre cães, sendo que sabemos que anatomicamente cães não possuem clavícula. Não há explicação do que é e como identificar esse centro de ossificação numa radiografia, por exemplo. Então, quem não é ortopedista, enfim, ele não teria uma certa dificuldade para identificar esse centro de ossificação. E o foco do artigo foi apenas no centro de ossificação do esqueleto apendicular, enquanto que na discussão ele fala muito sobre o centro de ossificação vertebrais. Então, acredito que ele deveria ter colocado isso antes ao longo do texto. É isso, muito obrigada. Obrigada.